Paz do Senhor, meus amados irmãos, que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, nesta terça-feira, feriado do Tiradentes, 21 de abril, já estamos caminhando aí para o final do mês de abril, a última dezena deste mês, e nós queremos louvar a Deus por sua vida, por sua casa, por sua família. Acima de tudo, pedir ao Senhor que guarde a tua vida, a tua casa neste momento aí de isolamento e orando para que esse tempo passe logo, né? Para que nós possamos voltar à nossa igreja, voltar aos cultos no nosso templo. É bem verdade que todos nós já estamos com muita saudade da igreja, mas Deus nos levará novamente para um tempo aí de cultuar ao Senhor na nossa igreja, sede e nas nossas congregações. Eu quero louvar a Deus por sua vida, você que está conosco hoje online, você que ainda não pegou aí, já pegue a sua Bíblia, separe a sua Bíblia, sente com a sua família na sua mesa, na sua sala, e nós estaremos estudando a palavra de Deus nesse dia, falando algumas coisas acerca das parábolas de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então é um culto de ensino, e essa vai ser uma palavra mais voltada realmente ao ensino, ao estudo das parábolas. E eu quero te convidar a orar a Deus neste momento. Vamos elevar a nossa voz em oração, agradecer a Deus por esse dia. Acima de tudo, agradecer por todos os livramentos que Ele nos deu nesse dia, por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor a nós demonstrado, e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça em Cristo para todo sempre. A tua mão, Senhor, tem nos sustentado diante de todas estas situações que nos cercam. A tua mão tem nos guardado, ó Pai, e debaixo da tua sombra nós temos vivido nesse tempo, sendo todos os dias, ó Deus, apacentados pelo teu pastoreio. Nós somos ovelhas do teu rebanho, nós somos filhos, ó Deus, por adoção, filhos conquistados na cruz do Calvário. Por isso nós te damos graça, porque o Senhor é o Jeová, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída, que nos protege do mal e não deixa que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Por isso nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória em Cristo na igreja de geração a geração. O Senhor é o Deus de paz, o Senhor é o Deus que nos dá a paz, que excede todo entendimento. E o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. Assim nós cremos, assim nós confiamos e sabemos que o Senhor está pronto a enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para nos arrebatar. Prepara a tua igreja, prepara a noiva do Cordeiro. Ó Deus, molde-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos, então, irmãos, como eu disse, nesse culto de ensino da palavra de Deus. Eu quero te convidar para, nesses minutos aí que nós teremos à frente,
que você preste bem atenção. Se possível, pegue lá a sua caneta, pegue o seu caderno, o seu bloco de anotação, a sua folha sulfite, pegue a sua Bíblia e nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu tirei essa terça-feira, eu separei essa terça-feira para ensinar aos irmãos e, acima de tudo, trazer algum conhecimento bíblico e extrabíblico para que nós possamos aperfeiçoar o nosso aprendizado da palavra de Deus. E nós, nessa oportunidade, vamos tratar acerca das parábolas de Jesus. Especificamente, nós vamos falar da parábola do joio, que está registrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 13, e os versículos 24 a 30, e depois o versículo 36 a 43. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero lembrar aos irmãos que amanhã nós temos o nosso PGF, o nosso pequeno grupo familiar, e você está desafiado a cultuar a Deus com a sua família, a levar à tua família uma palavra, seja você pai, você mãe, leve uma palavra aos seus filhos, abençoe os seus filhos, abençoe a sua casa, ore com os seus filhos e coloque os teus filhos diante do Senhor. Se você quiser tirar uma foto, gravar um vídeo e mandar para nós, nós teremos muito prazer em divulgar este trabalho que você está fazendo na sua casa. Vamos fortalecer as nossas famílias. 2020 é o ano do fortalecimento da família e por isso nós precisamos trabalhar para fortalecer os nossos. Se você quiser também, amanhã, durante o PGF, ofertar ao Senhor, separar o seu dízimo, separar a sua contribuição, faça isso. Você mesmo pode orar agradecendo ao Senhor pelo salário, pela aposentadoria, por tudo que Ele deu para você nesse mês que está se encerrando, e entregar o seu dízimo ao Senhor. Consagre o seu dízimo, consagre a sua oferta ao Senhor, e depois você pode mandar um comunicado ao tesoureiro da igreja, o irmão Cisínio, e ele estará recolhendo na sua casa, abençoando, orando com você, abençoando a sua vida. Nós também queremos lembrar aos irmãos que ainda estamos em propósito de oração pela vida do Ibrahim, que está internado, pela vida da irmã Marilda, que também está internada, pela vida do Bruno, que está ali na França. Nós já trouxemos o pedido de oração dele diante da igreja no domingo, e todos os irmãos que encontram-se enfermos. Nós temos vários casos de irmãos que estão com dengue, irmãos que estão com outras crises, outros problemas de enfermidade, e nós estamos levando todos esses pedidos diante do Senhor Jesus Cristo e clamando a Deus por cura. Nós cremos que Jeová é o Jeová Rafá, o Deus que cura, e por isso nós estamos clamando. A Bíblia diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, pedirei a este monte que se mova, em outras palavras, e ele sairá do lugar, parafraseando o texto. Da mesma forma, se você tiver fé, Deus pode te curar. Se você tiver fé, Deus pode curar os teus filhos. Se você tiver fé, Deus pode tocar nas pessoas que estão enfermas e repreender a enfermidade, porque o nome de Jesus Cristo é poderoso. Eu não conheço outro nome maior do que o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus. E antes de nós lermos esse texto, eu quero dizer aos irmãos uma prática simples do estudo da palavra de Deus. Quando você se propõe a tirar um tempo de estudo da palavra de Deus, seja aí 1 hora, 2 horas, 1h30, que você se propõe a tirar um tempo, a primeira coisa que você precisa fazer é orar ao Senhor antes de sentar, antes de começar a escrever. Dobre o seu joelho, tire um período de oração. E eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo, clareará a tua mente de forma tal que os textos sagrados se tornarão límpidos diante da tua face. E você poderá então compreender melhor o que o Senhor Jesus Cristo quis nos ensinar. Depois de orar, depois de dobrar o seu joelho, depois de clamar ao Senhor por entendimento, clamar ao Senhor por sabedoria, você precisa ter em mãos pelo menos um exemplar da Bíblia Sagrada.
Isso é praxe, você vai estudar a Bíblia Sagrada. Eu sempre aconselho, quando você for estudar a palavra de Deus, tenha em mãos 2 exemplares, um com uma linguagem e outro com outra linguagem. Normalmente, nós utilizamos a linguagem corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, que é a primeira versão para o português, a versão mais próxima do original que nós temos, e paralelo ou junto com essa versão nós usamos uma outra versão, seja atualizada, seja a nova versão internacional, seja a tradução na linguagem de hoje, seja a Bíblia Viva. Qualquer uma dessas versões é importante para que você entenda melhor o texto bíblico, certo? Hoje eu estou com a minha Bíblia de estudo, uma Bíblia de estudo Almeida. A linguagem, a versão dessa Bíblia é revista e atualizada. E estou também com a Bíblia arqueológica, que é uma nova versão internacional. Então eu estou com as 2 Bíblias, com os 2 conteúdos, as 2 traduções, para que melhor nós entendamos o texto. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Depois de selecionada a tua Bíblia, você abra no texto que você quer estudar. Então você leia o texto, releia o texto, leia o contexto, leia tudo que está em volta, no entorno posterior ou antes ao texto, e você então poderá começar a criar uma interpretação ou um entendimento maior do texto. Basicamente é isso. Nós não estamos numa aula de teologia, mas basicamente para aqueles que não são teólogos ou não são os pregadores que se debruçam, intérpretes fidedignos da palavra de Deus, esta é uma importante informação. Tenha a sua Bíblia em mãos, escolha o que você vai assistir, o que você vai ler, ou melhor, não assistir, mas o que você vai ler, escolha o texto que você quer aprender, tenha versões da Bíblia em mãos e depois debruce-se sobre o texto. Texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, versículos 24 a seguir. A palavra de Deus diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esta é a parábola que Jesus contou àqueles que estavam à sua volta, aos seus discípulos e outros que por ali estavam. Depois que Jesus se ausentou ou foi para a sua casa, despediu a multidão, lá no versículo 36, nós temos a seguinte colocação: então, despedindo as multidões, foi Jesus para a sua casa. E chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade,
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é o texto sagrado que nós separamos para estudar nesta noite. Olhando, irmãos, então para esse texto, e como é uma noite de estudo da palavra de Deus, deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos observar alguns detalhes. O primeiro importante detalhe que você precisa entender aqui é que Jesus está falando por parábola. O que é parábola? Ou o que são as parábolas? Por que é que Jesus utilizou de parábolas para ensinar o povo? Qual era o objetivo primordial de Cristo ao ensinar as parábolas? O que Jesus intencionava quando ele parava, sentava num determinado local, reunia a multidão em torno dele e ensinava cada um deles por parábola? Para que nós entendamos quais eram os objetivos de Cristo, quais eram as intenções, nós precisamos saber o que é uma parábola. E parábola é uma pequena narrativa alegórica, é uma narrativa que usa alegorias, que usa uma linguagem figurada para transmitir uma lição moral. A parábola, ela pertence ao gênero narrativo, ou seja, é da parte da narração ou da parte de se contar uma história. É uma forma de contar uma história com elementos alegóricos ou com elementos figurados, ou seja, com elementos que não sejam os reais. Então Jesus utilizava parábolas para ensinar as pessoas com um conceito, uma ideia moral no final, uma ideia espiritual, um ensinamento espiritual ao final da sua parábola. Isso era muito comum na literatura oriental. O povo do Oriente Médio, todos eles, os árabes, os judeus, todo o povo daquela época utilizava-se de parábolas para ensinar os seus filhos, para ensinar a sua família, para ensinar os seus servos, para ensinar os seus discípulos. A parábola era comum, era uma forma de ensinamento de vida comum na literatura oriental. Ela possui um simbolismo muito grande. E nesse simbolismo, cada elemento dessa história vai ter um significado específico. Nós vamos entender isso aí quando nós observamos o texto. Se vocês olharem para a primeira parte, quando Jesus ele ensina a parábola, quando ele entrega a parábola, quando ele fala da parábola, quando ele vai narrar essa parábola, Jesus está contando uma história. Jesus está apresentando uma história. É óbvio e é evidente que os elementos dessa parábola, eles não são reais. Jesus está contando uma história no sentido figurado para denotar ou para representar o ensinamento que ele quer passar àqueles que estão ouvindo. E observando os versículos 24 a 30, nós vamos ver que Jesus está dizendo: vou contar uma parábola para vocês. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história cheia de símbolos. Uma história no sentido figurado. Uma história na qual vocês vão ouvir, vão apreender, para depois vocês compreenderem o seu real significado. Tanto é que depois, no versículo de número 36, quando os discípulos questionam a Jesus acerca do significado daquela parábola, Jesus vai abrir o leque, Jesus vai abrir a interpretação, vai expor qual é o significado, o sentido daquilo que ele havia dito nos versículos anteriores. Então, quando nós ensinamos por parábolas, nós temos muito mais utilidade, nós alcançamos muito mais êxito do que no ensinamento comum. Se eu quero, por exemplo, ensinar meu filho algo, se eu mostrar para ele, fazendo uma narrativa comparativa, se eu comparar aquilo que eu quero ensinar com uma outra situação, ele vai aprender muito mais fácil. Por exemplo, deixa eu citar uma parábola para vocês. Preste atenção nessa história.
Existia uma cidade do interior de um determinado país. Naquela cidade tinha um menino muito travesso. Um menino que ele gostava de questionar, ele gostava de questionar as pessoas, questionar os seus professores, questionar o seu pai, questionar a sua mãe. Também existia próximo àquela cidade um ancião, um senhor, que era considerado por todos como o maior sábio daquela região. Um homem muito experimentado, um homem que a vida lhe ensinou muitas coisas. E um dia o diretor da escola daquele menino resolveu convidar este sábio, para que este sábio pudesse estar na escola dando uma palavra, dando uma palestra e até mesmo sendo questionado pelos alunos. Aquele menino, muito travesso, muito peralta, ele decidiu e colocou no seu coração: eu vou mostrar para todas as pessoas que este sábio não é tão sábio assim, que este homem não é tão capaz assim como ele se julga ou como as pessoas acham que ele é. E passou-se os dias, chegou o dia da apresentação daquele sábio na escola. O sábio chega, prepara-se a sala, prepara-se as carteiras, e este sábio está sentado à frente do plenário, e várias crianças, vários adolescentes, vários jovens por ali, ouvindo os ensinamentos daquele sábio. E num determinado momento, o sábio fez a seguinte colocação: alguém de vocês aqui tem alguma pergunta para me fazer? E aquele menino muito travesso resolveu conversar com o sábio. No pensamento dele, antes de ir para a reunião, ele passou numa árvore, pegou um filhote de passarinho, um filhote de pardal, colocou o filhotinho na sua mão, e no coração dele, ele pensava o seguinte: eu vou perguntar para o sábio, eu vou falar para ele, eu tenho na minha mão um filhote de passarinho. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: ele está vivo ou está morto? Se o sábio disser que ele está vivo, eu dou uma apertada, o filhotinho vai morrer e eu vou mostrar que ele errou, que o filhote está morto. Se ele falar que está morto, eu vou abrir a mão e mostrar o filhote vivo. E assim aquele menino colocou no coração, e quando, na hora da plenária, o sábio pergunta se alguém tem algum questionamento, o menino vai até a frente com o filhote de passarinho na mão e e conversa com o sábio. O diálogo foi esse: eu tenho nas minhas mãos um filhote de passarinho. Agora, se o senhor é sábio, como o senhor diz que é, ou como as pessoas dizem que o senhor é, eu quero saber, o filhote de passarinho está vivo ou está morto? O sábio olhou bem dentro dos olhos daquele menino e disse: depende de você. Se você apertar a sua mão, ele morrerá. Se você abri-la, ele estará vivo. Essa é uma parábola que nós ouvimos nas escolas. E o que isso quer dizer? A nossa vida depende de nós. Tudo aquilo que nós formos fazer depende de nós. Qual é o ensinamento básico desta palavra? Depende de você. Não sei se vocês lembram do texto sagrado, quando Deus pediu para Abraão, ou melhor, quando Abraão pediu para Ló escolher: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Os irmãos lembram desse texto? E ali você tem diante de você duas escolhas. É o que Ló tinha, duas escolhas. Da mesma forma é a nossa vida, nós temos duas escolhas. Depende de nós. Se nós escolhermos a direita, nós teremos um fim. Se nós escolhermos a esquerda, nós teremos outro fim. Todas as coisas dessa vida dependem de nós. As parábolas servem para exemplificar, para ensinar dessa forma. Jesus utiliza-se muito da parábola, até porque as muitas vantagens que ela traz aos seus ouvintes possibilitam o crescimento espiritual de cada um. Nós temos valores extremamente significativos quando ensinamos por parábolas. Por exemplo, a parábola é atraente. Você deve ter parado aí para ouvir eu contando a história desse menino. Quando eu comecei a falar do menino, você deve ter ficado atencioso aí aonde o pastor vai nos levar. Qual é o fim dessa história? Ela é atraente. A parábola atraía as pessoas. Quando ela
quando Jesus estava ensinando por parábolas, as pessoas se achegavam a ele. A Bíblia diz que teve algumas oportunidades que as pessoas falaram ou expressaram a admiração por tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Elas estavam maravilhadas. Alguns diziam verdadeiramente, onde estava esse homem que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos? As palavras dele são maravilhosas para nós. Então a parábola, ela é atraente e ela pode ser relembrada muito tempo depois. Uma ilustração, você vai lembrar muito mais da ilustração do que se você trouxer uma narrativa comum e coloquial. Outra coisa, outro valor da parábola, ela traz um auxílio à mente muito grande. Ela possibilita o raciocínio de uma forma muito mais eficaz do que uma leitura convencional. Quando você para ouvir uma parábola e estuda os seus significados, a probabilidade de você compreender e guardar e reter o ensinamento é muito maior do que se você apenas ler um texto comum, com personagens comuns, com uma história comum. A parábola vai tratar disso aí. Os seus significados produzem em nós o desejo de um estudo mais eficaz, um estudo mais aprofundado. É como uma mina de ouro. A mina de ouro, quando você olha por cima, ela é feia. Mas se você começar a cavá-la, ela vai abrindo o espaço, você vai aprofundando, você vai entrando e vai aperfeiçoando o seu entendimento. Então, as parábolas, quando Jesus nos ensina por parábolas, ele está tornando a nós o ensinamento das coisas do reino muito mais atraentes do que uma linguagem mais comum. Outro valor das parábolas, além de ser atraente, além de prestar um grande auxílio à mente e à capacidade de raciocínio, as parábolas elas estimulam os afetos e despertam as consciências. Se você observar o texto que nós lemos aqui no capítulo de número 13, no versículo de número 42, se você observar Mateus 13, 42, você vai conseguir compreender o que é o despertamento da consciência e o estímulo aos afetos. Jesus diz o seguinte: e os lançarão na fornalha acesa. É um texto simples, uma frase simples, mas no contexto simbólico desta parábola, Jesus está dizendo que no final, quando separar o joio do trigo, o joio será lançado no lago de fogo, na fornalha acesa, ou seja, uma referência simbólica ao inferno. Na sua consciência, o inferno se torna muito mais complicado, muito mais temeroso, muito mais tenebroso, quando você remete na sua memória a ideia de uma fornalha acesa, o fogo crepitando, a lenha se queimando ininterruptamente, sem parar, e tudo isso provoca em nós uma sensação muito mais complicada, provoca em nós o desejo de ficar longe do inferno, literalmente, não ser o joio que está perturbando o trigo. Então, esse despertamento de consciência é provocado pelas parábolas. E por fim, a parábola, ou melhor, quarto valor, ela chama e prende a atenção. Vocês já observaram como é que Jesus conduzia os seus ensinamentos? As pessoas ficavam dias paradas em frente, determinado tempo, o dia estava se acabando e não tinha mais comida para oferecer para o povo. E aí Jesus multiplica os pães e os peixes, os irmãos conhecem essa história. O desejo, o anseio de ouvir o ensinamento de Cristo era tão grande que as pessoas ficavam presas, a atenção presa. É óbvio, e eu disse isso alguns dias atrás, que no montante de pessoas que tinham ali, com certeza não eram todos que ficavam. Tinha os que iam para vender, tinha os que iam para ver o que ia acontecer, tinham aqueles que iam só de companhia, mas tinha uma grande maioria que parava, sentava e só tirava os olhos de Jesus
quando ele parasse o ensinamento. As parábolas chamavam a atenção, ela prende a atenção. Outro valor da parábola, ela preserva a verdade. Ela traz verdade, ela comunica e traz de volta à mente o significado interior, com uma rapidez e segurança. Ela traz uma mensagem rica em sugestões e associações. As palavras mudam constantemente de significado, ao passo que os símbolos usados para a vida, eles produzem em nós uma retenção de informação muito maior do que as palavras meramente ditas. Os símbolos vão traduzir para nós. Por exemplo, se eu dissesse apenas cruz, a palavra cruz, automaticamente você remete a cruz, ao símbolo do Calvário, ao símbolo de uma estaca presa ao chão na vertical e uma estaca na horizontal. Este é o símbolo da cruz. Então, quando eu falo de cruz, você já está vendo na tua memória o símbolo da cruz. As parábolas produzem isso em nós. Estes são os valores das parábolas, e por isso Jesus adotou este método com tanta precisão. Ao ensinar por parábolas, ele consegue trazer à baila, ou ele consegue iluminar a mente, ele consegue exortar as pessoas e ele consegue produzir edificação naqueles que o ouvem de maneira mais categórica, de maneira mais eficaz e de maneira mais produtiva. A parábola ilumina a mente daquele que ouve. A parábola, ela exorta também de maneira um pouco mais delicada. A parábola, ela edifica com maior precisão. Por isso, Jesus utilizou-se das parábolas para ensinar os povos, para ensinar as pessoas. Jesus foi extraordinário no uso das parábolas. Ele conseguiu atrair, irmãos, não só uma população comum, não só um povo comum, não. Jesus atraiu mestres judeus, escribas, fariseus, essênios. Jesus atraiu saduceus. Jesus atraiu ensinadores. Jesus atraiu discípulos de outras pessoas. Jesus atraiu o próprio governo da época com as suas palavras. As parábolas de Jesus produziu uma mudança muito grande na vida das pessoas daquela época. E não só naquela época, elas produzem ainda nos dias de hoje. Tanto é verdade que hoje nós estamos debruçados sobre a Bíblia, estudando uma parábola de Jesus Cristo. E essa parábola vai fazer morada no meu e no teu coração, de forma tal que ao término deste estudo, você poderá dizer: realmente Jesus deixou uma parábola para nos ensinar, e nós podemos dizer hoje que aprendemos com o ensino desta parábola. Algumas análises nós precisamos ter quando nós vamos olhar para as parábolas, quando nós vamos estudá-las. E as análises, e eu quero resumi-las de forma bem prática, até porque não tem como nós tecermos todos os comentários teóricos acerca dessas análises. E fique tranquilo, se não der tempo de terminar hoje, nós terminamos na semana que vem, ou eu abro uma nova live na quinta-feira para terminar e para concluir o estudo dessa parábola. Então você que está preocupado aí, o pastor não vai conseguir terminar a parábola até 9 horas, nós vamos passar um pouquinho, uns 10 minutinhos, mas com certeza nós não terminando agora, nós terminaremos ou na quinta-feira, a gente abre uma live para isso, ou então na próxima terça-feira. Alguns princípios são importantes para que nós entendamos as parábolas. Quais princípios são esses? De forma geral, eu quero dizer o seguinte: quem escreveu a parábola, quem registrou a parábola, não quem disse foi Jesus, mas quem registrou tem uma importância muito grande. Nós temos a parábola do joio registrada no Evangelho segundo Mateus. E observe, Mateus era judeu. Mateus escreveu o texto dele para os judeus. A Bíblia vai nos ensinar e vai nos mostrar
que o Evangelho de Mateus, ele foi destinado, foi escrito ao povo ou aos judeus, ao povo daquela época. O público-alvo do Evangelho segundo Mateus era o público daquela época. Então nós vamos ter aqui, se você observar no início deste Evangelho, quando você abre as páginas sagradas lá no começo, sempre vai ter uma referência ao escritor. Então, a grande verdade é que este Evangelho, ele é escrito por Mateus e destinado ao povo de Judá. Então, quando se fala de joio para o judeu, é muito tranquilo de entender, porque o judeu ele era exímio produtor, então ele vai entender com muita facilidade. Para nós, por exemplo, para você ou para mim, que talvez nós nunca plantamos nada, nunca fomos da lavoura, ou nunca trabalhamos na roça, não sabemos como funciona um plantio de trigo, não sabemos como funciona as pragas que crescem no meio do trigo, talvez fique um pouco mais difícil. Mas para o judeu, quando Jesus fala de plantio de trigo, de joio, Jesus está tratando de uma forma muito simples para alguém que conhecia muito deste nicho de mercado, vamos dizer assim, dessa produção, desse sistema produtivo. Quando nós observamos então o texto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma análise. Se você puder escrever isso aí, escreva. É uma análise histórico-cultural e contextual do texto. Você precisa fazer uma análise histórico-cultural. Onde o texto está inserido, qual é o evangelho que ele está inserido, quem foi que escreveu esse evangelho, quem era o escritor, como ele era, para quem que ele escreveu, qual é o objetivo desse texto. Tudo isso está na análise histórico-cultural desse texto. E outra observação, você precisa fazer uma análise de contexto. Se eu não me engano, o pastor Silas Malafaia tem uma máxima bem interessante. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Texto extraído da palavra de Deus por si só e usado para defender teses é muito complicado, irmãos. Por isso, nós precisamos olhar o entorno desse texto. Então, quando você for estudar, analise os capítulos que antecedem, pelo menos o primeiro ou o segundo capítulo que antecede, e os dois posteriores. Há um conteúdo a ser linkado, a ser ligado aqui. Então essa análise histórico-cultural e contextual do texto é extremamente importante para o teu aprendizado. Dessa forma, você vai conseguir compreender. Por exemplo, vamos lá. É importante quando nós analisamos o contexto, a situação histórica de tudo isso aqui, nós vamos observar que tudo isso é muito útil e dá pistas importantes para a interpretação da parábola de Cristo. Por exemplo, a parábola do joio. Ela é contada por Cristo junto com outras 6 parábolas. Se você observar, a parábola do joio não está sozinha. Antes dela tem a parábola do semeador. Se você observar aí na tua Bíblia, capítulo 13. Depois dela, a parábola do grão de mostarda. Então nós temos outras 2 parábolas. Depois a parábola do fermento. Depois a parábola do tesouro escondido. Depois a parábola da pérola. E depois a parábola da rede. São 6 outras parábolas que estão no entorno da parábola do joio. Todas estas 6 parábolas vão tratar do mesmo assunto, o reino dos céus. E este reino dos céus, ele teve sua implantação, a sua continuidade e terá o seu término, a sua finalização, a sua completude. E essas 6 parábolas vão tratar, essas 7 parábolas, ou melhor dizendo, vão tratar desta contextualização do reino dos céus. 2 doutrinas básicas nós teremos aqui, e isso nós trataremos em teologia, mas 2 doutrinas básicas nós vamos encontrar na parábola do joio. Nós encontraremos a doutrina da salvação, ou melhor, da parábola do joio não, no capítulo 13, nas parábolas que antecedem e nas parábolas que sucedem a parábola do joio. Nós temos a doutrina da salvação, a soteriologia, e a doutrina das últimas coisas, a doutrina do Apocalipse, a escatologia. Então, tudo isso nós teremos dentro destas 7 parábolas que Jesus conta no capítulo 13. Uma outra análise, uma outra interpretação que nós precisamos ter é uma interpretação do texto, é uma análise textual. Anote aí, análise textual. Eu não vou usar aqui a expressão teórica,
a expressão técnica, eu vou usar, mas você não precisa anotá-la. A expressão técnica é uma análise lexicossintática. Para traduzir isso aí, você vai fazer uma análise textual. Olhar palavra por palavra, personagens, texto, as ligaduras que existem entre os conectores ali da linguagem, como a tua tradução é portuguesa, então você tem que observar todos esses pormenores. Esta análise é importante primeiramente para investigar o desenvolvimento e mostrar como tudo isso aí se encaixa nesse contexto das outras 6 parábolas, certo? Então nós precisamos ter esta visão. Observe o texto, leia versículo por versículo, tente entender versículo por versículo, compreenda o que está sendo escrito, o que está sendo dito. Depois de compreendido isso aqui, aí você vai poder passar para uma outra situação, que é a análise teológica. O que é análise teológica? É você observar o conteúdo teológico, as doutrinas que estão inseridas aqui, e também aplicar a homilética, a hermenêutica, que é o quê? O preparo do sermão, a aplicação disso aí para que a tua mensagem, o teu entendimento da mensagem seja completo. No que é que eu posso aplicar isso aí? Qual é a forma de aplicação teológica? Se esse texto trata de uma mensagem de salvação, se esse texto trata de uma mensagem escatológica, como é que eu posso aplicar nos dias de hoje? Qual é a aplicação que eu tenho? Tudo isso vai produzir uma compreensão maior daquilo que você está lendo, certo? Feito isso, entendido estas análises básicas, irmãos, eu estou sendo muito básico aqui, muito básico mesmo. Se você fizer uma análise histórico-cultural, tenha isso em mente. Vai ler um texto da Bíblia, observe quando o texto foi escrito, por quem foi escrito, o que o texto fala, qual é o destino desse texto. São perguntas básicas que você vai fazer a esse texto. E aí você vai ter uma compreensão histórico-cultural e o contexto, os versículos que antecedem e que sucedem o texto. Esse é o primeiro princípio para a interpretação. O segundo princípio faz uma análise textual da linguagem do texto. Língua portuguesa, os verbos, os substantivos, sujeito, o predicado, depois os objetos diretos e indiretos, se o verbo é transitivo, isso aí já é análise sintática, né? Tem alguém que já ficou doido só de pensar nisso. Mas faz uma análise textual, o que é que está sendo dito. E por fim, uma análise teológica. E aí você pode então partir para a interpretação. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos observar o texto. A interpretação da parábola do joio está muito simples. Em síntese, o próprio Cristo vai interpretá-la. O próprio Cristo vai trazer à baila aquilo que ele quer passar com a parábola. É muito simples isso. Se você observar os 2 textos que nós lemos, os 2 textos, um complementa o outro. Quando Jesus conta a parábola, tinha um determinado semeador, e o camarada pegou e foi semear, colocou os seus serviçais para semear na terra, arou a terra, preparou a terra, os servos foram plantar. À noite, quando o pessoal estava descansando, a erva cresceu, produziu fruto, ou melhor, quando o pessoal estava descansando, dormindo, veio o inimigo e semeou no meio deles uma erva daninha, chamada joio. Semeou a erva daninha. Passou-se o tempo, cresceu e os servos viram então que tinha o joio no meio do trigo. Chegaram para o dono da seara e disse: o que nós fazemos? Quer que arranca? Falou: não, espera, no tempo da colheita nós separaremos primeiro o joio, vamos lançar para queimar e depois recolheremos o trigo em celeiros. Esta é a parábola. Este é o texto. Essa é a historinha que Jesus contou. Eu digo historinha porque uma certa feita eu ouvi um grande amigo meu, segundo secretário da nossa convenção, o pastor Vicente Mariano, ministrar uma mensagem que até hoje essa mensagem ficou no meu coração. Ele contou uma parábola, ele pegou um texto bíblico e criou uma parábola daquele texto e transportou-nos para dentro desse conteúdo de forma tal que eu nunca mais esqueci. Uma outra hora eu vou falar para os irmãos, quem sabe até prego na igreja sobre isso um dia, sobre esta visão parabólica que o pastor nos ensinou uma certa feita. Quando Jesus conta essa história, os discípulos não entendem nada. Não só os discípulos, irmão, não só os discípulos. Os discípulos
foram os únicos que questionaram. Mas eu tenho certeza que muita gente que estava ali ficou olhando para cima, o que foi que Jesus quis dizer? Alguns compreenderam, outros não. Aí os discípulos chegam a Jesus quando eles estão na casa. A Bíblia diz que depois despediu as multidões, ele foi para casa. E quando ele chegou, os seus discípulos o questionaram. Explica-nos a parábola do joio. Então a explicação da parábola está muito clara, está bem fácil. Tá? A explicação da parábola vocês vão ter ali. Ela foi contada por Cristo, junto com outras 6, e nessa parábola há 2 tipos de semente. A boa e a ruim. Então a ênfase é posta no semeador e não na semente. Existem 2 sementes nessa parábola. Jesus está dizendo das 2 sementes, a semente boa e a semente ruim. A ênfase desta parábola é do semeador. O semeador semeou a semente boa. Ele não semeou a semente ruim. Presta atenção nisso. Ele semeou a semente boa. Sobretudo, na forma com que ele trata a realidade, houve também uma semente ruim. E essa semente ruim foi plantada pelo inimigo, pelo adversário do semeador, no meio da seara. Então, se você observar, as 2 sementes, uma boa e uma ruim, o inimigo aparece, planta a semente ruim e ambas crescem. E aí Jesus vai traduzir esta parábola para nós. O que ele vai dizer? O que semeia a boa semente, quem que é? O Filho do Homem, Jesus. O próprio Jesus. Ele está dizendo, eu sou o que semeia a boa semente. O campo, o mundo. Ele vai falar, o campo é o mundo. A boa semente, quem são? Os filhos do reino, os salvos. O joio, quem que é o joio? Os filhos do maligno, os perdidos. O inimigo que semeou, o diabo, o inimigo de Cristo. E a ceifa, quando que é a ceifa? O fim de todas as coisas, o fim do mundo. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Jesus dá uma explanação, uma explicação muito clara dessa parábola. Então você não precisa muito fazer hermenêutica, você não precisa fazer nenhuma interpretação léxico-sintática desse texto, porque Jesus já está traduzindo. É uma das poucas parábolas que Jesus traduz. As outras ele não traduz, ele coloca e deixa. Essa aqui ele traduz. Ele pegou o texto e traduziu. Agora o que nos resta aqui? Aplicar a parábola. Nós precisamos entender e aplicar. E aí eu quero levar os irmãos para um pensamento mais profundo acerca dos elementos dessa parábola. Vamos entender. Quais são os 2 principais elementos? Nós sabemos que o semeador, a ênfase é no semeador, mas eu quero saber quais os 2 principais elementos. O que é que Jesus está colocando em destaque nessa parábola? O trigo e o joio. Jesus está falando de 2 sementes, de 2 elementos básicos. O judeu conhecia muito bem. O trigo era a produção convencional do judeu. Todos os dias ele saía para fora dos muros para cultivar, para preparar a terra, para semear o trigo, para esperar o trigo crescer, esperar a chuva, pedir ao Senhor que molhasse a terra para que a semente brotasse. Isso era normal. Assim como também era normal o joio. Embora não agradável, mas era normal. E eram 2 sementes. O joio era considerado como uma erva daninha que crescia no meio das plantações. Quando você observa essas 2 sementes, e nós podemos aplicar isso aí, e você pode começar a fazer essa aplicação, nós vamos observar algumas semelhanças entre o joio e o trigo. E aí você vai entender, voltando para a palavra de Deus, no versículo de número 28, fica com a tua Bíblia aberta aí, no versículo 28, está dizendo assim, o inimigo fez isso, ou veio e plantou o joio, mas os servos lhe perguntaram. Observe a pergunta dos servos. Olha o que os servos perguntam ali. Queres que vamos e arranquemos o joio? Era fato que os servos não tinham noção de que o joio e o trigo eram parecidos. E por isso o dono da seara replica, não façam isso. E ele vai dizer, esperem que os 2 cresçam, esperem crescer no versículo 30, deixai-os crescer juntos até a colheita. Vamos observar isso aqui, irmãos? Vamos observar a palavra de Deus? Por que é que na parábola de Cristo, o nosso Senhor registrou essa informação? Essa é uma pergunta que você sempre tem que fazer. Por que é que o Senhor registrou essa informação? Vamos observar?
Eu sempre tenho à mão alguns livros. Se você é estudante da Palavra de Deus, é importante que você os tenha também. Tá? E eu estou na minha mão aqui um livro chamado Usos e Costumes nos Tempos da Bíblia. Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. E há algumas informações nesse livro, não só nesse, mas em outros livros que você pode pesquisar depois, livros de conteúdo geográfico histórico do povo de Israel, você vai entender muito bem isso aí. Algumas informações que nós destacamos, e você pode fazer isso aí também, é que o questionamento é plausível de quem estuda a Bíblia. Por exemplo, você já se questionou por que Jesus, ou melhor dizendo, por que Jesus deixou escrito que o semeador pediu para esperar que o joio e o trigo crescesse até o momento dessa colheita, para depois separar o joio do trigo? Você já parou para pensar nisso? Observe, se você fizer uma pesquisa rápida, o trigo e o joio são idênticos. Até o amadurecimento, eles são iguais, não mudam. As hastes, as folhas, a cor, a direção para onde pendem são idênticos até o amadurecimento. Se o dono da seara permitisse que os servos tentassem arrancar o joio, o que ia acontecer? Eles iam arrancar também o trigo, porque o trigo era idêntico ao joio. Então, até o amadurecimento não se arranca nada. Primeira lição para a tua vida: enquanto nós estivermos nessa terra, o joio vai estar no meio do trigo, queira você ou não. Queira você ou não, enquanto nós estivermos na terra, o joio estará no meio do trigo. Por quê? Nós não estamos maduros a ponto de sermos recolhidos para a eternidade. E nem ao ponto do toque da trombeta. Oxalá que a trombeta toque essa noite e Jesus nos leve. Eu sempre digo isso. Mas se isso não acontecer, enquanto estivermos aqui, nós não estivermos amadurecidos, o joio estará no meio do trigo. Você quer ver outra lição que Jesus deixa aqui? Outra lição. As diferenças do joio e do trigo começam depois do amadurecimento. Depois do amadurecimento, o joio e o trigo passam a se diferenciar. Você quer ver as diferenças? Por exemplo, a folha. As folhas do trigo, depois de maduro, elas formam-se em pendão. Vocês já viram um cacho de trigo maduro, pronto para a colheita? Ele está bonito, ele está altivo, ele está resplandecente, ele balança ao vento, ele é bonito, ele é agradável aos olhos. Agora você já viu um joio depois de maduro? Ele fica desfigurado, ele fica esparramado, fica esquisito, ele perde aquela forma inicial, ele se forma numas bolotas, nos negócios meio esquisito, e você olha o joio e você percebe a diferença nítida depois do amadurecimento. Sabe outra diferença? A cor. O trigo ele fica amarelo, ele muda, ele toma um tom amarelado e fica parecido com um tom de palha. É bonito de se ver. O joio não. O joio continua no seu verde escuro. Do jeito que ele era, ele continua sendo. Ele não muda, ele não se transforma, ele só piora. Com o passar do tempo, o joio fica mais feio do que no seu início. Quer outra diferença? A raiz. A raiz do trigo, ela é para dentro da terra. Ela ganha força, ela puxa, ela entra para o interior da terra e do interior da terra ela tira os seus nutrientes para o seu crescimento. A raiz do joio não. A raiz do joio, ela não desce para a terra, ela fica rastejando, ela se alastra por entre as raízes, ou melhor, por entre o caule do trigo. E ele suga, o joio ele suga as vitaminas do trigo. Ele fica por cima da terra, sorrateiro por cima da terra, misturando-se às raízes alheias e alimentando-se dessas raízes. Ele não desce para a terra, ele não busca alimento, ele não busca fortificação. E aí você vai entender, irmão, qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, é Jesus nos mostrando que o joio continua no meio do trigo. O joio continua, não tem como separar. Antes do arrebatamento não vai se separar, não tem como. Você quer ver uma outra diferença? As hastes. O caule do trigo ele é flexível, ele se dobra, ele deita, ele pende.
Já o joio não, o joio é duro, ele é rígido, ele não se dobra, ele não se enverga, ele não se mexe, ele fica estático, ele não é dinâmico. Uma diferença básica. Quem é trigo entende o que eu estou dizendo. Os trigos que a gente entende, a gente sabe que quando há o mover do Espírito Santo, o trigo se dobra, mas o joio não. O joio continua em pé, não se rende, não se prostra, não se adora, não louva, não glorifica, porque o joio é joio. Ele não vai mudar. Agora, o mais interessante de tudo isso aí é o fruto. O trigo, ele produz um fruto bonito que explode de dentro para fora e forma cachos belos, mas sementes bonitas, todas incrivelmente postadas em ordem. Você já viu um cacho de trigo? Irmão, é incrível a ordem que está aquele cacho. Coisa bonita, ela tremula ao vento, o campo fica bonito. Você olha um campo de trigo assim, quando o vento bate, o trigo se mexe. Já o joio não, ele produz umas bolotas enrugadas, um negócio esquisito, um negócio tão ruim, que antes mesmo de amadurecer ele cai. Antes mesmo de crescer ou formar um cacho bonito, ele cai, porque não presta para nada. Agora, para encerrar essa diferenciação depois do amadurecimento, eu vou encerrar aqui só com a produção final. O trigo é o elemento, o alimento básico, junto com o azeite e junto com a uva ou o vinho na cultura judaica, e junto com o cordeiro e, enfim, as carnes. Mas na cultura judaica, a produtividade de trigo, de azeitona e de uva é comum. E o trigo, ele é utilizado para fazer o alimento mais importante de todas as culturas ao longo do tempo. O que é? O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. O trigo, ele é formado, ou ele forma-se, ele é usado para fazer o pão, para fazer o bolo, para fazer um alimento saudável para o nosso corpo. Já o joio, o produto final do joio, não serve para nada, a não ser para produzir uma toxina venenosa, que, se você ingerir, pode causar um efeito gravíssimo na sua saúde. O joio só serve para matar. O joio só serve para envenenar e mais nada. Dentro dessa visão da parábola, irmãos, eu quero que vocês guardem aí. Na quinta-feira nós vamos voltar, na continuidade. E aí na quinta-feira eu quero trazer aqui 5 lições acerca do joio e do trigo, para que você continue aprendendo. Vamos fazer o seguinte: amanhã, no culto, no PGF, você leia com a sua família novamente esse texto. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 e versículos 36 a 43. E converse com a sua família o que eles acham o joio, o que eles acham ser o joio, o que eles acham ser o trigo. Você é trigo ou você é joio? Uma pergunta que você pode fazer para você mesmo. Você tem sido trigo ou você tem sido joio? No meio da igreja, no meio da tua família, no meio da sociedade que você está, você tem sido o quê? Que você fique com essa pergunta, que você analise, e na quinta-feira, permitindo Deus, essa semana nós faremos então um culto à parte na quinta-feira para continuar esse estudo. Eu tenho aqui 5 lições fantásticas para a tua vida. 5 lições que você pode aprender com o joio e o trigo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que você possa compreender que o estudo da palavra de Deus não é meramente você abrir a Bíblia, ler um texto, fechar e ir dormir. Não.
Para você estudar a palavra de Deus, você precisa dobrar o seu joelho, orar ao Senhor, buscar de Deus orientação para que o Espírito Santo possa te ajudar. Depois você escolha o texto que você vai estudar. Leia o texto 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso. Leia o que está antes, leia o que está depois. Se você não conseguiu entender, procure uma referência daquele mesmo significado. Se for nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, procure nos outros textos um comparativo para que você possa entender e aperfeiçoar o teu estudo. Depois de feito isso, você procure fazer uma análise histórico-cultural. Quem escreveu, quando foi escrito, para quem foi escrito. Isso tudo, qualquer bíblia de estudo você vai ter no rodapé. Se você não tiver um livro, uma enciclopédia, se você não tiver uma bíblia de estudo, entra no Google, pergunta lá quem é Mateus, o escritor do Evangelho. Aí vai ter lá algumas informações, claro, você precisa selecionar o que presta e o que não presta. Porque tem coisa que presta, tem coisa que não presta. Entendeu? Escolha sites evangélicos, sites cristãos, e você vai lá e pergunta. Se você não quer fazer isso, pergunta para o pastor, pergunta para o obreiro, para alguém, e você vai estudando. Faça uma análise textual daquilo também, analise as frases, analise o contexto, ou melhor, o texto escrito, e depois faça uma análise teológica. Quais são as doutrinas, quais são as aplicações que eu posso fazer desse texto. Feito isso, você começa a ter uma compreensão maior do texto. Hoje, então, nós vimos a explicação da parábola que Jesus nos deu, o próprio Cristo fez essa explicação, e entendemos aqui algumas semelhanças e algumas diferenças entre o trigo e o joio, para que nós possamos aplicar na nossa vida. Então, quinta-feira, às 20 horas, nós continuaremos com esse estudo. Querendo Deus, aprovando Deus e permitindo Deus, se Deus permitir, nós temos aí uma palavra da prefeitura de que no dia 27 eles estarão liberando, pelo menos parcialmente, os cultos nas igrejas. E nós estamos em oração para que isso aconteça. Nas cidades circunvizinhas, quase todas as cidades já têm os seus cultos liberados. Claro que em menor número, menos pessoas, mas já estão cultuando na igreja. E eu quero dizer aos irmãos que se isso acontecer, nós teremos algumas regras que nós precisaremos seguir. Então os irmãos vão nos ajudar, vão ser compreensivos. Nós faremos, se for necessário, 3, 4, 5 cultos no domingo. Nós faremos cultos durante a semana com menor número de pessoas, mas nós precisamos atender algumas regras do Ministério da Saúde para que nós não tenhamos nenhum tipo de proibição futura. Certo? Continue em oração, ore pelo Ibrahim, ore pela irmã Marilda, que está internada, ore também pelo Bruno, lá na França. Eu já pedi aos irmãos, semana passada, eu já pedi a oração aos irmãos. Ore também por todos os irmãos que estão enfermos. Nós temos muitos irmãos enfermos, com dengue, irmãos com outros tipos de enfermidade, e nós queremos clamar ao Senhor nesse momento. Nós vamos fazer essa oração final, abençoando já os irmãos que estão online com a gente, no culto online. Nós temos vários irmãos aqui, os nossos irmãos. Vocês são uma bênção, irmãos. Eu estou com muita saudade de vocês, estou com muita saudade de poder abraçá-los, com muita saudade de poder olhar nos olhos de vocês e dizer a vocês o quanto nós amamos esta igreja, quanto nós amamos as famílias dessa igreja, quanto nós amamos a nossa congregação de Itambé. Nós temos muitos irmãos de Itambé que também estão online. Quanto nós amamos a nossa congregação de Ivatuba, os nossos pastores que estão trabalhando. Deus abençoe vocês. A saudade é muita, mas por enquanto nós precisamos ficar em casa. Se você puder, fique. Se você não puder, precisar sair, coloque uma máscara, saia, faça o que tem que fazer e depois você volte novamente para sua casa. Nós temos vários irmãos que participaram. Eu quero registrar aqui a participação do meu amigo, pastor Jonas de Paulas Neves, lá de Pontal do Paraná. Permitindo Deus, pastor Jonas estará conosco no mês de junho, se até lá nós já estivermos normalizado toda a programação da igreja. Os irmãos que continuam sempre com a gente, muitos irmãos sempre estão com a gente, cultuando o Senhor, nos ajudando. Que Deus abençoe. Irmã Bernadette hoje também está online. Deus abençoe, irmão Bernadette, irmão Davi. Deus abençoe, vocês são muito importantes para nós, uma família que nós temos um grande respeito e admiração. Irmão Luiz, Deus abençoe, irmão Luiz, nosso tesoureiro lá de Itambé, sua família também, Deus abençoe. Temos um grande carinho, grande apreço pela vida do irmão Luiz, pela vida de todos os irmãos
de Itambé. Os nossos queridos irmãos, a Silvia está aqui, o Carlinhos também, Deus abençoe. Todos os irmãos de Itambé, de Vatuba que estiveram conosco, que Deus possa abençoá-los em Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus por sua vida. E neste momento nós vamos orar. Daqui a pouco, mais alguns minutos, a nossa pastora, irmã Melina, vai também entrar fazendo uma live para as irmãs do Círculo de Oração. Por volta das 22 horas, 22h10 mais ou menos, ela já estará online para falar às irmãs do Círculo de Oração. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça em Cristo na igreja para todo sempre. Nós te louvamos porque o Senhor nos tem guardado. Nós te louvamos porque o ensinamento da tua palavra tem entrado nos nossos corações e feito morada. Nós queremos, precisamos e necessitamos estar cada dia mais diante da tua presença, aprendendo da tua palavra. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Abençoe os teus servos que estiveram conosco, cultuando ao teu nome. Acima de tudo, Senhor, alcance os irmãos que estão enfermos. A irmã Marilda, Senhor, ali naquele hospital. Dê forças à tua filha. Guarde o teu servo, irmão Elcio, nosso tesoureiro, cooperador da nossa igreja. Ó Deus, dê forças ao teu filho para que ele continue cuidando da tua serva ali naquele hospital. A irmã Pâmela, Senhor, fortaleça a irmã Pâmela, Senhor. Dê a ela condições de ficar com o Ibrahim, cuidar do Ibrahim, ó Deus, para que ele possa se recuperar e que a tua mão possa trazer a cura por completo na vida dessa criança. Abençoe o Valmir, o Juan, nosso cooperador irmão Valmir, cuide deles, cuide dos teus filhos, todos aqueles que estão enfermos, doentes, nós apresentamos diante da tua presença e rogamos a ti a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós. No nome de Jesus Cristo nós te louvamos. Amém. Eu quero, ainda em tempo, agradecer a Deus pela vida do meu professor, homem de Deus que esteve conosco aqui, pastor Robson de Brito, estava online ali também com a gente. Deus abençoe pastor Robson. Nosso grande abraço ao senhor, à irmã Ruth e a toda a família do Senhor. Deus possa te abençoar em todo o tempo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E juntos nós dizemos, amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.